Conforme nossa programação, a aula hoje é sobre inequações do primeiro grau, tá? Esse nome, inequações do primeiro grau, quer dizer que nós vamos pegar uma função afim do tipo ax mais b e vamos fazer esse ax mais b ser maior que zero ou menor que zero. Quer dizer, fazer ser positivo ou fazer ser negativo, ou maior que um número, menor que um número, tá? Isso tem relação com o estudo do sinal da função. Tá? Então, o que você fez ontem, né, tem relação com o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, quando eu faço o estudo do sinal de uma função afim, eu estou determinando quando que ela é positiva, quando ela é negativa. Logo, o assunto permanece o mesmo. Só que aqui a pergunta é mais direta, né? Por exemplo, do que, né? Que conjunto de valores de x fazem essa expressão, que é a expressão de uma função afim, dar zero ou positivo, né? O maior ou igual a zero, né? E aí, a solução disso, quem está no Khan Academy, fazendo regularmente as coisas, teve que resolver inequações lá. E aí o assunto tem relação com o que a gente está vendo aqui, né? Além do que, você já deve ter feito isso no ensino fundamental em algum momento, tá? Aqui nós temos exemplos de função afim. Então, a resolução é muito simples, né? Ela é isolar o x como se você fizesse numa equação polinomial de primeiro grau. Só que tem um detalhe aqui, né? As propriedades que valem para as equações não necessariamente valem para as inequações. Então tem que tomar alguns cuidados. Né? Aí vamos dar uma olhada aqui. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma desigualdade verdadeira. Aqui está dizendo que o menos 4 é maior que o menos 7. Aí, o que o autor do livro fez para mostrar para a gente aqui? Ele está pegando em cada membro dessa desigualdade, o membro esquerdo e o mesmo membro direito. Né? Ele está adicionando um número, que é o mais 12. Então, mas não precisa ser o mais 12. Ele estava assim, se eu adicionar um número, o que acontece? Aí adiciona o número que quiser, né? Aí ele adicionou 12 aqui e 12 aqui. Aí fez a conta desse lado, deu 8 e aqui deu 5. E aí chegou nisso, tá? Então ele partiu daqui, somou 12 em cada lado, chegou nisso. Só que isso é verdadeiro também. 8 é maior que 5. Aqui, o menos 2 é menor que o 3. Então assim, todo negativo é menor que todo positivo ou zero, né? Aí ele decidiu subtrair um número de cada membro, que foi o menos 6. Aí ele fez a conta no membro esquerdo, no membro direito. Então somou um número negativo. Aqui ele somou um número positivo, somou um número negativo. Aí fez as continhas. Nesse lado deu menos 8. E no outro membro aqui deu menos 3. Aí ele chegou nisso, que o menos 8 é menor que menos 3. E isso é verdadeiro também. Tá? Então, conclusão aqui. Numa desigualdade, se você decidir adicionar um número em cada membro ou subtrair um número de cada membro, o sinal da desigualdade se mantém. É isso que ele está dizendo aqui, sinal mantido. Agora, vamos olhar aqui quando a gente multiplica por um número positivo. Então você tem essa desigualdade aqui, o menos 12 é menor que 8. Aí ele decidiu multiplicar por 2 dos dois lados. Aí aqui ficou menos 24 e aqui ficou 16. E esse lado continua sendo menor que esse. Aí você tem aqui, menos 4 menor que 16. Aí pegou um outro aqui, 25 é maior que 15. Aí ele decidiu multiplicar por 1/3. Multiplicar por 1/3 é o mesmo que dividir por 3. Então multiplicou por 1/3 esse membro, multiplicou por 1/3 esse, aí ficou isso, aí fez essa conta aqui, 21 dividido por 3 dá 7, e 15 dividido por 3 dá 5, e 7 é maior que 5, então isso aqui quer dizer o seguinte, numa desigualdade, se você multiplicar por um número positivo, os dois membros dela, a desigualdade se mantém, quer dizer, o sinal fica mantido. Tá? Agora vamos falar da coisa, por enquanto tudo isso coincide com a equação, tá? Aí vamos falar com aquilo que não coincide, tá? Mas eu vou falar isso em outro vídeo, que o meu tempo aqui é até 5 minutos.